Pessoal, boa noite! Como é que os senhores estão aí de coronavírus? Estamos aí, estamos na luta, nós vamos vencer. Só que a gente tem que passar por determinadas etapas. E a etapa que nós vamos passar hoje é estudo dos contratos administrativos. Falei para os senhores nas aulas passadas que, em regra, tirando aqueles casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar por esse procedimento administrativo antes. Aí, o poder público, ele vai escolher aquele particular que apresentou a melhor proposta de acordo com o que, senhores? Com os tipos de licitação, que são os critérios que ele vai utilizar para selecionar aquele melhor serviço ou realização daquela obra. Então vai lá, seleciona o vencedor que não tem, como disse para os senhores, o direito imediato ao contrário, mas sim uma expectativa de um direito. Mas suponhamos que dê tudo certo. Venceu a licitação, o poder público chama esse particular, e o que acontece? Aí é o casamento mesmo. É a realização do contrato administrativo. Contrato. Vocês devem estar estudando aí direito contratual. Em regra, em miúdos, o que é um contrato? É um ajuste realizado entre partes antagônicas, onde cada um delas vão sentar à mesa e vão estipular as obrigações e as cláusulas desse contrato. Então, a grosso modo, contrato é isso, no direito civil. Esses contratos que nós vamos estudar, nós vamos perceber que ele tem umas peculiaridades, ele possui umas características que vão diferenciá-lo daquele contrato administrativo, daquele contrato privado que vocês estudaram em direito civil. E por quê, senhores? Porque se nós formos ver, esses contratos administrativos, eles não são um contrato onde os particulares sentam e discutem as avanças do contrato. Um olhando no olho do outro, como eu estou olhando no olho de vocês, de forma horizontalizada. Nós vamos ver que num contrato administrativo a coisa é diferente. O Estado, como ele persegue os nossos interesses, os interesses da coletividade, nós vamos ver que há uma relação de verticalidade entre o Estado e o particular. Certo? Então nós vamos ver que é uma relação desigual. Mas o que é importante que os senhores saibam, então? Que o contrato administrativo, ele possui uma série de peculiaridades que vai colocar o Estado, o poder público, numa relação de verticalidade, onde o Estado ele vai olhar para esse particular meio de cima. Certo? Impondo as suas cláusulas para a realização deste contrato. Então vamos lá. O que nós temos que saber, senhores? A legislação aplicável. No nosso país, quem legisla sobre contratos administrativos? Onde está descrito essa situação? Nós vamos ver que a nossa Constituição, se a gente der uma olhadinha nela, ela vai falar que a competência para criar leis sobre contrato e licitação é a mesma, aquela famosa competência concorrente. O Estado faz as normas gerais, os municípios as normas de caráter regional, mas obedecendo o que diz a norma geral, que é a Lei 8.666/93, e se sobrar alguma coisa para o município, para legislar, para atender às suas peculiaridades locais. Então guardem isso. Contrato administrativo, competência concorrente. Tranquilo? Agora, senhores, esses contratos, quais são as espécies de contratos que a administração pública firma com o particular? Eu gosto de uma definição da professora Odete Medawar. Não é uma definição. Ela fala que existem 3 espécies de contratos administrativos. O primeiro deles, o contrato administrativo
clássico. Ou seja, é aquele contrato administrativo que você só vai ver o poder público e o particular realizando. Ou seja, esses contratos administrativos clássicos, você não vai ver particular realizando entre eles. Aí então me dá um exemplo. Uma concessão. Uma concessão de serviço público ou de uma obra pública. Você não vai ver dois particulares fazendo um contrato de concessão. Outra classificação que ela coloca. Contratos semipúblicos. O que são os contratos semipúblicos? São aqueles contratos onde eu vou pegar toda a estrutura, toda a substância contratual do direito civil, mas eu vou aplicar a esses contratos normas de direito público. Um exemplo, contrato de compra e venda. Contrato de compra e venda entre particular, você vai olhar lá no Código Civil. Mas se você for ver se o Estado, o município quiser comprar um bem do particular, as etapas são diferentes. Tem que obedecer uma série de etapas, tem que ter autorização legislativa e por aí vai. Doação, você vai lá e pega o Código Civil, vai lá e faz. Agora, o Estado pode doar para um particular? Tem que pegar para ver. E existe, senhores, uma terceira divisão que ela fala, que são as figuras contratuais recentes. Essas figuras contratuais recentes, senhores, ela está, sabe aonde? Está na nossa Constituição também. E veio com a emenda 19 de 98, que criou uma série de figuras contratuais novas, que nós importamos do direito americano também. Contrato de gestão, consórcio, tem gente que fala que não é contrato, soca aí, vamos estudar aqui então, tá? Em direito contratual. Então tem consórcio, tem, como é que eu diria para os senhores? Contrato de gestão, tem os convênios, tem que falar também não é contrato, mas estuda tudo aqui. Põe tudo aí nessas figuras contratuais recentes. Então eu gosto dessa definição, que a Odete Midawar, ela torna tripartite, né? Esses contratos administrativos. Agora, senhores, como eu disse para vocês, essa relação é uma relação verticalizada. Não é uma relação horizontalizada quando particulares firmam um contrato entre eles. E o que significa isso? O Estado, então, coloca-se numa posição de superioridade sobre esse particular. Mas para isso, senhores, a gente tem que fazer o quê? Nós temos que buscar essas características que vão permitir essa relação desigual. E quais seriam essas características, professor? São várias, cada autor fala de um jeito. Eu vou usar a classificação que eu usei na minha época de faculdade, e que eu acho que é melhor para os senhores também, que é a divisão que a professora Maria Silvia dá. Inclusive, estou mandando o material de vocês. A primeira característica que ela fala, senhores, ela diz, por exemplo, presença da administração pública como poder público. Presença da administração pública como poder público. Como é que eu vejo isso? Nós vamos ver que o Estado ele vai ter uma série de prerrogativas a seu favor. Uma série de privilégios que o particular não vai ter. Aquela coisa de em quádruplo para contestar, dobro para recorrer, não lembro. Mas isso aí o quê? Esses prazos dilatados já é a presença do Estado como poder público. Uma segunda característica que ela fala. Finalidade pública. O que significa isso? O contrato administrativo, quando firmado entre o particular, a empresa vencedora e o Estado, ele tem que buscar os interesses da coletividade. Tem que ter o que, senhores? Finalidade pública. Sobre pena de quê, senhores? Desvio de poder, desvio de finalidade. Certo? Uma outra característica que ela traz também, que é a obediência à forma prescrita em lei. Ou seja, obrigatoriamente, esse contrato que for firmado entre o Estado e o particular, ele tem que estar fixado lá na repartição onde ele foi firmado. Certo? Tem que ter uma suma dele lá, ou então ele lá na sua íntegra para você ver. Quando você, por exemplo, vai participar de uma licitação, obrigatoriamente você já tem que saber o que o contrato que você vai firmar. Porque você não vai discutir as cláusulas. Já vem tudo imposto. Então o que acontece? Obrigatoriamente, essa íntegra desse contrato, ela já tem que estar onde, senhores, na repartição que vai fazer. Para o particular depois falar, fui enganado, nada disso. Já está lá. Então essa é outra característica, que é a obediência à forma prescrita em lei. E a outra,
que ela fala que é o procedimento legal, que é quando a lei estabelece procedimento obrigatório para a celebração do contrato. Ou seja, tem que ter autorização legislativa, tem que ter, senhores, o quê? Uma indicação, uma dotação orçamentária daquilo que vai ser gasto para realizar aquele contrato. Então, essa é outra característica do procedimento legal. E uma característica importante, que é a de contrato de adesão. Contrato de adesão, vocês ou estudaram ou vão estudar no Código de Defesa do Consumidor. O que é um contrato de adesão? É aquele contrato onde você não discute as cláusulas do contrato. O contrato já vem pré-estabelecido para você assinar. Você não pode falar, não vou assinar essa aqui, não vou assinar essa aqui, eu não quero. Não pode. Por quê? Porque já está tudo pré-estabelecido. Isso é contrato de adesão. O Estado já chega com o contrato pronto. Assina se quiser. Se não quiser, tchau, que eu vou chamar o segundo convocado. Quer dizer, o segundo classificado. Tá, para os senhores entenderem? Tranquilo até aqui? E a outra característica importante, que é a natureza intuito personae. O que significa essa palavra bonita em latim? Significa que o Estado, quando ele firma um contrato com esse particular, ele está levando em consideração as características particulares daquela empresa que ele vislumbrou quando ele estava fazendo o procedimento licitatório. Certo? Quando ele firma o contrato com você, que ele falou, olha, eu estou firmando o contrato com você porque você me mostrou coisas lindas ali no procedimento da licitação. E aí surge a seguinte questão, tá, e esse objeto do contrato? Eu posso sublocar parte deles particular? Porque é intuito personae. Depois eu contratei com a empresa A, aí depois a empresa A pega parte do objeto do contrato e transfere para o outro fulano fazer. Isso não fere essa natureza intuito personae? Vocês que vão responder isso para mim, que eu pedi no trabalho. E temos também, senhores, uma outra característica importante, que é a famosa presença de cláusulas exorbitantes. Essas cláusulas exorbitantes, elas estão no artigo 58. São elas que vão permitir essa relação de desigualdade entre o poder público e o particular. E o que acontece, senhores? Aonde que elas estão descritas? Elas estão todas escritas no artigo 58 da Lei 8.666/93, que é a Lei de Licitações e Contratos. Nós vamos ver que estas cláusulas exorbitantes, elas causam um desnivelamento na equivalência entre as partes, que, se ela fosse cláusula que tivesse entre particulares, ela já era considerada nula. Tamanho a desigualdade que ela irá estabelecer neste contrato. Certo, senhores? A primeira delas, dessas cláusulas exorbitantes, é a famosa exigência de garantia. Dependendo do contrato firmado, o poder público pode exigir uma garantia deste particular. Porque pode acontecer desse particular começar a executar o contrato e aí ela para de executá-lo. Ou porque ela quebra, ou porque ela cansa. E o que acontece? Se acontecer isso, o Estado vai lá, resgata esse dinheiro que foi dado em garantia e paga para uma outra empresa terminar, ou então ela mesma termina. Esse é o objetivo dela. Só que se a gente for ver, senhores, essa garantia no nosso direito é pequenininha, é restrita. Eu não lembro os percentuais, é 10%, 15%. Mas nos Estados Unidos, o que acontece, senhores? Lá o valor é alto. Lá cobre quase 50%, 70% da obra. Você tem que ir lá e calcionar. Aqui não, né? Aqui é 5%, 15%, não me lembro. Vocês vão olhar e vão falar isso para mim. E quais são as espécies de garantias que pode dar o particular? Existem 3 espécies, senhores, que é uma caução, que pode ser em dinheiro, ou nos famosos títulos da dívida pública, os TDPs, um seguro-garantia, ou uma fiança bancária. E aí o particular, ele vai escolher qual dessas garantias ele vai poder prestar para o poder público, para começar a executar o contrato que ele venceu ali na licitação. E uma outra, quantos minutos já foi, Benzinho? 14 minutos, quase 15. A outra cláusula importante, que é a famosa alteração unilateral. O que acontece nessa alteração unilateral? Nós vamos ver que os contratos administrativos, eles são extremamente longos, 20,
Tem que contar de 30, 40 anos. O que acontece, senhores? Nesse espaço de tempo, pode acontecer muita coisa. Pode vir um vírus, uma crise mundial muito grande, de tal forma que o Estado ele pode alterar unilateralmente as cláusulas do contrato. Ela vai lá e altera. Ah, não quero que faz mais assim, quero que faz assim assado. Ela pode fazer isso? Pode, porque isso é uma cláusula exorbitante, válida entre particulares. Quer dizer, válido entre o Estado e o particular, entre particulares dá rolo. Nós vamos ver, senhores, que esta alteração unilateral, ela é de duas espécies. Ela pode ser uma alteração quantitativa ou uma qualitativa. Um exemplo, uma quantitativa. Você venceu a eleição, vai fazer uma creche. Essa creche ela tem que ter 20 salas para cuidar da molecada. Mas aí o que acontece? Vai ganhar a licitação, na sua cabeça vai contar como você vai fazer só 20 salas. Mas aí o que acontece, senhores? Abre uma nova moradia, um conjunto habitacional lá naquela localidade, faça um estudo e percebe que tem bastante gente casada novinha com criança. Aí fala, o que nós vamos fazer, gente? Vamos deixar essas crianças andando para a rua aí? Não, vamos levar para a creche. Ah, mas o cara tinha que construir só 20. Não tem problema, nós vamos alterar unilateralmente isso. Ele vai ao invés de construir 20 salas, ele vai construir 25. Essa é uma alteração quantitativa. Existe outra forma também, senhores, de modificação, que é no plano qualitativo. Isso é muito comum quando eu contrato com um particular, senhores, e eu exijo que ele utilize uma determinada técnica. Então o cara ganhou, por exemplo, Então ele, por exemplo, ele vai aplicar uma técnica naquele serviço que ele vai, como é que chama? Que ele vai executar. Vai lá, contrata e vai aplicando aquela técnica. Só que aí começam a vir estudos aprofundados que falam que essa técnica não é eficiente. Não vai atingir os interesses da coletividade. Vai lá, o cara leva uma série de estudos e fala, melhor trocar isso aí, que ele está exercendo. Essa técnica não vai resolver. O que acontece? O Estado pode obrigar, senhores, esse particular a modificar essas condições técnicas que ele estava prestando serviço. Certo? Por quê? Porque isso é uma cláusula exorbitante, alteração unilateral. O Estado pode requerer essa modificação. Mas aí surge, mas e o particular? Pensa bem, porque você faz conta hoje. Você fala, eu estou fazendo um prognóstico que eu vou construir só 20 salas. Ou então eu faço um prognóstico que eu vou usar essa técnica até o fim da realização do contrato. Eu vou sair perdendo? O particular pensa, né? É o direito dele, ele está aí porque ele quer o dinheiro. É um direito dele, o lucro. Mas aí surge a seguinte questão. As partes podem restabelecer esse equilíbrio econômico do contrato. E como é que se faz isso, senhores? Adita-se o contrato. Modifica-se a cláusula dele. E fala, olha, tudo bem, era 20, mas você vai fazer 25 salas. Mas para isso você estava ganhando 20 milhões, você vai ganhar 25. Beleza, então. Vai lá, adita o contrato e termina com o problema. O plano qualitativo é a mesma coisa. Olha, a técnica agora é uma técnica mais apurada, então vai mais dinheiro. Então vamos fazer o seguinte. Ao invés de pagar 20 milhões para você, eu vou pagar 27. O cara falou, nossa, beleza, então eu tenho essa técnica lá. Ou seja, as partes aditam o contrato. Modifica-se a cláusula dele. E por que isso pode, senhores? Porque a gente tem que pensar que esse serviço público é para atender os interesses de quem, senhores? Nosso, da coletividade. Certo? Tranquilo, senhores. Se não tiverem entendendo, vocês dão uma rebobinada aí depois e vejam o trabalho. Quantos minutinhos já, minha filha? 19 minutos. Estamos no final, então. Foi um abraço para os senhores e se cuida aí, viu, galera? Quero encontrar vocês daqui umas 2 semanas, tá? Um abraço, tchau.